Bom, vamos lá. Eu falei num vídeo anterior sobre construir capital com capital, começar a operar com capital baixo, as maneiras de fazer e tal. Eu tô trazendo esse vídeo aqui, mas para trazer uma das maneiras de você começar com capital baixo. Essa maneira aqui de fazer isso daqui, não fui eu quem introduzi ela. Vem há muito tempo atrás, da época que eu participava do SST, não é minha, não é de minha autoria essa questão do capital virtual, mas é uma das maneiras de fazer que eu acho bem interessante de se fazer. Você pode usar o capital virtual tendo o dinheiro já na conta ou não tendo e construindo como mensalidade. Eu vou explicar as duas maneiras de fazer aqui. Então, basicamente é o seguinte: você vai definir um capital que você almeja para valor da sua faculdade como trader. Aí, esse capital ele vai ser dividido em várias mensalidades, como se você estivesse, de fato, pagando mensalidade da faculdade do trader. E todo mês você vai fazer o aporte daquele valor de capital. Todo mês você vai fazer o aporte. E quanto você vai arriscar mês a mês, trade a trade, vai ser baseado no capital que você almeja chegar, não no capital que você tem na conta hoje. Então, basicamente é o seguinte: se eu definir que eu almejo chegar em 10 mil reais e isso daqui vai ser dividido em 10 meses, eu vou aportar todo mês 1.000. Aportando todo mês 1.000, o meu risco vai ser com base nos 10 mil, não nos 1.000 que eu estou aportando todo mês. Só que o 1.000 é o capital que tem na conta para eu poder operar com o risco dos 10 mil. Então vamos lá. Se eu aceito aqui o rebaixamento com relação aos 10 mil que eu aceito. Se eu aceito um drawdown de 30%, que é o que geralmente o pessoal recomenda é 30%. Eu já usei 45%, eu já usei 20%. Então, vai de como você quer arriscar seu dinheiro. Se você colocar 40%, no primeiro mês, você vai arriscar 15% praticamente por trade a trade. Então, isso daí é algo para se colocar na balança. Geralmente, o que o pessoal recomenda são 30%. Aqui eu coloquei uma assertividade de um risco sequencial bem baixo, uma assertividade bem baixa. Como que eu cheguei nesse risco sequencial aqui? Como que eu cheguei nesse risco sequencial? Eu cheguei nele através dessa planilha aqui. Losing Streak Probability. Eu cheguei nesse risco através dessa planilha aqui. Tem no meu Mega, se você quiser baixar essa planilha, mas não é autoria minha. O site que eu peguei a planilha não tá mais no ar, então não sei se o cara vendeu a planilha em outro lugar. Não sei como que é para baixar a planilha. Tem, nos, tem no meu Mega. Tem no meu Mega a planilha. Mas basicamente os meus dados aqui são dessa planilha. Esse dado de assertividade de risco sequencial é com base nessa planilha. Aqui eu peguei e fiz mais ou menos aqui no Notion meu, como que é de 40% até 99% de assertividade. Se você tem uma assertividade abaixo de 40%, aí você tem que olhar na planilha. Eu só fiz até 40% porque geralmente trade de alvo longo é 40% a 45%. Então eu fiz só até 40%. Aqui, o risco sequencial são 27 trades consecutivos, que é o seu drawdown maior. Então, esse valor aqui que está aqui, esse risco por trade tem no meu Linktree. Então, você pode pegar de 40% até 99%, tá no meu Linktree. Se você quiser pegar com base na planilha, aí já tá no meu Mega, só que a planilha eu não tenho mais o site do cara original. A assertividade, 40%, com 40% você pode tomar 27 trades consecutivos dentro de 3.000 trades. Você pode tomar 27 stops consecutivos sem ter nenhum ganho. Então eu estou usando aqui o risco sequencial de 27. Eu poderia usar o risco sequencial de 10, que é de 78%? Poderia.
Mas estou usando de 27, que é em 40%. Por que eu estou usando 40%? Porque como esse intuito é para quem está começando a construir capital para operar o trade, você não vai ter assertividade alta. Você não tem que esperar que você vai tirar dinheiro nos primeiros 2 anos. E você não vai ter assertividade alta inicialmente. Então, estou considerando por baixo. Aí aqui, rebaixamento aceito, 30%. Se fosse 20%, o risco seria menor. Mas vamos colocar 30%. O risco por operação é 1,11%. 1,11% de 10 mil dá 111. O seu risco no primeiro mês vai ser 11% por trade. É um risco altíssimo. É um risco altíssimo para você fazer dessa maneira. O risco no primeiro mês, 11%. Só que, vamos supor que você tem 3 mil reais. Você tem 3 mil reais e você esteja nessa questão aqui do capital virtual, você queira com 3 mil reais chegar nos 10 mil. Se isso daqui fosse 3 mil reais, você vai dividir isso daqui por 3. Vai dar 3,70% de risco. É um risco razoável. É um risco razoável para você arriscar com o capital virtual. Só que assim, você vai colocar o quanto você almeja e o quantos meses você vai chegar nesse objetivo. Coloquei aqui 10 mil em 10 meses. O risco no mês 1 vai ser 11%. Então aqui no mês 1, você vai ter R$1.000 que você depositou, e esses R$1.000 você vai ter um risco de 11% por trade a trade. Vou te mostrar aqui no meu risco de day trade. De direcional, eu estou arriscando 15% da caixa, da caixinha, não do capital global. Do capital global, essa sequência de 10 trades representa 30% do capital global, mas da caixinha representa 15%. Eu não estou fazendo a questão do capital virtual, de ter o aporte regular todo mês de tanto capital. Estou fazendo com o capital que já tem lá na conta, e com esse capital eu estou estipulando esse risco aqui. O que eu estou fazendo com a minha conta é outra forma de fazer. Você faz um aporte maior e você pega parte desse aporte para a caixinha, para você operar no dia a dia, e você vai realocando na caixinha conforme você vai perdendo ou tirando da caixinha conforme você vai ganhando. E mantendo ali a caixinha uma porcentagem do capital global. No caso, eu vou fazer alguns testes também para o ano que vem. E esses testes, aqui ó, 40% da caixinha, direcional longo. Só que esse risco é menor que esse risco. Então, isso aqui no capital todo, a sequência de 27 trades é 30%. A sequência de 10 trades, 30% também. Então, vai depender da sua assertividade. A assertividade vai trazer a sequência de drawdown máxima. E com a sequência de drawdown máxima, você acha seu risco ali que vai ser razoável para sua conta. Essa proposta do capital virtual é uma maneira de construir capital desde o início, você já começar a operar com uma expectativa de capital. Só que essa maneira aqui só dá certo se você considerar ela como mensalidade da faculdade. Mensalidade da faculdade dá certo de fazer essa daqui. A maneira que eu estou fazendo hoje eu fui aportando ano passado, esse ano, fui aportando vários meses. E o capital que tem lá fora, eu estou estipulando parte do capital para deixar dentro da caixinha com risco em porcentagem elevado. Só que o quanto esse capital de risco dentro da caixinha representa, ele representa coisa de 3% dentro do capital global, mas dentro da caixinha ele representa 15%, entendeu? Eu vou fazer aporte mensalmente? Muito provavelmente vou. Se eu vou fazer o capital virtual para os aportes mensais? Não, eu não vou fazer capital virtual para os aportes mensais, porque o capital que está lá fora é um capital maior. Mas, se você está construindo capital agora e você tem pouco dinheiro para começar, você tem as duas maneiras de fazer. Você vai aportando todo mês e arriscando dentro do capital que tem lá, com risco em porcentagem menor,
ou você usa esse capital como capital virtual. Dentro aqui, se eu for usar aqui o risco todo mês, se eu for usar meu risco todo mês para esse risco por operação, eu vou estar arriscando aqui 10. Vou estar arriscando aqui $10 por operação. R$10 por operação. Se eu for usar o capital virtual, vou estar arriscando 111. Então, o risco é maior. Mas, vamos lá. Quanto que a caixinha aguenta desses 111? A caixinha aguenta talvez 7 stops. Porque você tem a parte do capital para margem. Dentro do capital virtual, você tem duas maneiras de fazer. Você pode fazer risco fixo ou risco com juro composto. Eu uso, para mim, juro composto. Só que o meu juro composto, ele é reajustado no final do dia. Ele não é reajustado trade a trade. Porque eu uso uma caixa pequena dentro de um capital grande. Então, esse risco de juro composto, basicamente é o seguinte. Você tem um risco aqui de 11% de uma conta de 1.000. Esse 11% de uma conta de 1.000 vai ser 111. Se você perdeu R$200, 1.000 menos 200, você vai estar com R$800. E esses R$800 vezes os 11% vai dar 88, 89. Então, o primeiro trade, você vai arriscar 111. Você perdeu? Segundo trade, você vai arriscar 88. Você perdeu? Próximo trade, você vai arriscar 60. Perdeu de novo? Próximo trade, você arrisca 40. Na maneira de juro composto, você vai ter um risco diminuindo conforme você vai indo mal e um risco crescendo conforme você vai indo bem. Na maneira de risco fixo, aí quando você chegar no quinto stop dentro desse primeiro mês, se você usa um risco de 11% dentro desse primeiro mês aqui de R$1.000, quando você tomar o quinto stop, aí Forex ou Brasil, independente, quando você tomar o quinto stop, o sexto stop você provavelmente não vai conseguir colocar porque a corretora vai te impedir por causa que não tem capital suficiente para segurar a margem mais o seu stop. Provavelmente quando chegar ali no sexto, sétimo stop já acontece isso. Se você for operar com um lote, por exemplo, você está com um lote de 10. Aí no sexto trade, você vai com um lote de 10 de novo. E nesse sexto trade, você só vai ter R$500. Aí digamos que a margem para esse lote de 10 seja 400. Então, no sexto trade, você só vai ter 500. Então, vai ter a 400 de margem consumida e você só vai poder estopar os 111. No sétimo trade, você não vai ter margem suficiente para colocar aquela operação no risco fixo. Eu prefiro o risco de juro composto. Porque daí, o primeiro trade você vai arriscar 111, você perdeu $200, aí você arrisca 88. Seu risco vai diminuindo conforme você vai perdendo e aumentando conforme você vai ganhando. Eu prefiro o risco de juro composto. É o que eu uso para mim. Só que o juro composto não o trade a trade é da conta menor. Mas quando eu faço o reajuste de todas as contas com base no capital que eu ganhei no dia e reajusto quanto capital vai ficar em cada conta, aí eu faço o juro composto do dia. Mas o juro composto trade a trade é da conta específica. Por exemplo, eu tô com $500. Ganhei $50. O próximo trade vai ter risco de uma conta de 550. Só que digamos que no somatório de todas as contas eu ganhei $160. O risco só vai aumentar em 50
em $50 da conta, mas eu ganhei 160 no dia. Quando que esse 160 cai para todas as contas? Quando eu fizer o reajuste de risco no final do dia, no final da sessão. Então aqui, vamos lá. Com base nesse risco aqui, o risco de 15% da caixinha, dá para fazer? Dá. Dá para fazer risco de 15% da caixinha. Aí meu risco inicial seria $40. Meu segundo trade, se eu perder $40, não vai ser mais $40, vai ser 36. Porque perdi $40, entendeu? Seu risco vai diminuir no juro composto. Já no risco fixo, ele vai chegar uma hora que não vai ter margem para aquele lote ali dentro da conta. A não ser que a margem para alocar aquela posição seja muito pequena. Só para dar um exemplo assim de margem. Se eu for alocar 100 lotes de Nikkei, eu vou precisar aí de $500 na conta alocada. Se eu for colocar 10 lotes, eu vou precisar de $50 alocados. Não é o valor da corretora, é só uma exemplificação. Se eu vejo que o lote que eu estou alocando toda vez é um lote fixo e não um financeiro fixo dentro da conta, aí não vai ter um problema em todas as operações. Porque, por exemplo, se você opera um lote fixo, eu já cheguei a falar isso em outros vídeos. Se você opera um lote fixo, seu risco financeiro varia. Se você opera risco financeiro, seu lote varia, conforme o tamanho de mercado. Se o seu lote varia, o ideal é você fazer juro composto. Porque com o risco fixo, você vai chegar num ponto que, eu tenho que arriscar $100 aqui. Para você arriscar $100, você vai precisar de 20 lotes. Aí o dia tá maior, você arrisca com 10 lotes. O dia tá mais contido, você tem que arriscar com 40 lotes. Só que se você tá 6 stops seguidos, 7 stops seguidos, se você colocar 40 lotes, a corretora não vai permitir porque não pode alocar margem para aquilo. Agora, se você tivesse no juro composto, seu risco não estaria mais em 40 lotes. Seu risco estaria em 25, talvez em 36, entendeu? Seu lote vai diminuindo conforme a conta for diminuindo. Eu prefiro fazer da maneira de juro composto. Eu prefiro fazer dessa maneira. Da maneira que eu estou fazendo hoje, eu estou com um capital maior e esse capital estou dividindo em várias subcontas e essas subcontas estão com risco em porcentagem maior. Só que, se eu for ver com relação ao capital global, o risco ele é de drawdown de 30%. Se eu for ver dentro da caixinha, o que eu estou arriscando é um drawdown aí de 20%, 30% também da caixinha. Só que, na caixinha, eu faço realocação e reajuste de capital dia a dia. A caixinha menor é dia a dia. A conta global, ela vai ficar oscilando. Conforme eu ganho uma conta, eu perco em outra, ela oscila. Da mesma maneira que a caixinha oscila, só que a caixinha vai oscilar em uma porcentagem de lucro maior e uma porcentagem de perda maior. Porque, eu tô arriscando, vou dar um exemplo aqui. Eu tô com $100.000. E nessa conta menor, eu tô com $3.000. E esses $3.000 na conta menor é 15% por operação. Só que, se eu for olhar esses $3.000 dentro da conta maior, não vai ser 15%. Porque isso daí é 30% da conta maior. Então aqui, se eu for colocar aqui, 15 vezes 0,30, na realidade eu estou arriscando 4,5% por operação, entendeu? Eu estou arriscando 4,5% por operação. Só que dentro da conta são 15%. Essa maneira de capital virtual pensa que o capital almejado são os R$100.000. E o capital que você vai alocar para trade no dia a dia vai ser os 1.000. Só que você pretende chegar nos 10.000. Você pretende chegar nos 10.000 e continuar operando nos 10.000. Então, do mês 1 até o mês que você estipulou,
você vai estar operando o capital que está na conta. Você vai estar operando o capital que está na conta. Só que você está operando como se você tivesse 10 mil. Aí pensa aí que esse 10 mil é o custo da faculdade no seu ano. O seu ano custa 10 mil reais na sua faculdade como trader. Todo mês você vai aportar 833. Todo mês você vai aportar 833. Aí, agora vamos para a parte se obtém lucro, se obtém perda. Tem duas maneiras de fazer e tem uma que eu agrado mais. A primeira maneira de fazer é: tive 100 reais de lucro. Agora eu tenho 933 na conta. Eu vou depositar 833, passa a ter 1766. O que eu posso fazer? Primeiro, chegou no 1766, o próximo mês eu fico com 1766 na conta e diminuo a porcentagem de risco. Então aqui é risco mês 2. Aqui risco mês 2, tá? Aqui risco mês 2. Risco mês 2. K4. Não. É 3. Risco mês 2. No risco mês 2, eu arrisco 6,29%. Ou seja, no mês 1 eu estava arriscando 13% por trade. No mês 2, por causa desse aporte novo, mais o ganho que eu tive no mês, eu passo a arriscar 6,3%. 6,3%. Então, o segundo mês, meu risco em porcentagem diminui por mês inteiro. Então, é isso que é a maneira de fazer. A primeira maneira é essa. A segunda maneira, e a que eu prefiro, é da seguinte forma. Você tem 833, que é a sua mensalidade. Você ganhou 100 reais, você tira esses 100 reais fora. Você vai aportar 833? Opa, eu ganhei 100 reais no mês passado e vou aportar 833. Você aporta 833 e você guarda esses 100 reais. Você vai guardar os 833 mais os 100 reais que você ganhou do mês e sua conta vai ficar com 833, que era a mensalidade. Então você vai fazer o seguinte. Você só vai trabalhar com 833. Quando chegar num determinado capital, por exemplo, você chegou em 5 mil. Você volta os 5 mil para a conta e diminui a porcentagem de risco. Eu não sei se ficou bem claro. Seria o seguinte. Você no mês 1, vamos lá. Mês 1. Você no mês 1 tá com 833. Você no mês 1 tá com 833, beleza? Aí, você ganhou 100 reais. Ao invés de aportar e você ficar com 1.766, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o 1.766 menos o valor da conta. Você vai pegar esse menos aquele, menos o valor da conta. E você vai guardar 933. Daí beleza? Você vai guardar os 933 que sobraram. Então, eu coloquei o errado aqui. Tá. Beleza, você vai guardar 933 no primeiro mês. Chegou no segundo mês, você vai estar com 1.266. Que é 2.100 menos a sua prestação menos a sua prestação da faculdade. Chegou no mês 3, você vai estar com 2.400 guardado na outra conta. Só que aqui no mês 3 você teve prejuízo de 500 reais. Então o que você vai fazer aqui? Você vai
Então aqui mês 2, mês 3, mês 4. Aqui, você vai fazer o que no mês 3? Você teve prejuízo de R$500. Você vai pegar 833 da sua mensalidade e fazer a conta chegar na sua mensalidade. Quando a conta chegar na sua mensalidade, o que passar, você deposita na conta alternativa. Aí vai estar conta banco. Conta banco. Eu gosto de chamar a conta banco que é uma conta que vai reaportando na conta de trade. Você vai pegar isso daqui. No mês 4 você está com 2.400, beleza? No mês 3, você estaria com 2.100 na conta. No mês 3 você estaria com 2.100 na conta. Só que como você só está colocando na conta os 833 e deixando lá, você perdeu R$500 no mês, você realoca dessa conta banco aqui, que no mês 3 tem 1.266, você vai tirar R$500 dessa conta e alocar na conta de day trade. Beleza? Você vai alocar na conta de day trade. Quando chegar num patamar que você tenha tanto confiança no que você faz, quanto vantagem, ou seja, o quanto você tem a partir do ponto de break-even, a partir do 0 a 0 da estratégia. E você tem confiança, vantagem e experiência. Você já está aí um ano operando aí com esses R$153 com esse risco mais alto. Você vai chegar no final do ano, opa, cheguei nos 10 mil. Cheguei nos 10 mil no final do ano. Só que, quando você chega aqui no final do ano, deixa eu colocar para cá. Quando você chega aqui nos 10 mil no final do ano, olha lá, conta banco. Conta banco. Conta banco. Isso daqui vai para baixo. A conta banco, ela vai chegar no final do ano, você está com 9.416. Deixa eu só ver se bate aqui. Se é essa fórmula mesmo. Isso daqui, mais isso tem que dar 10.250. Vai ser isso. Você vai ter na conta banco, esse capital. Você vai ter na conta banco esse capital aqui. No final do ano, você vai ter na conta banco 9.416. Nessa expectativa aqui, ó. Ganhou 100, perdeu 500, ganhou 300, tá. Nessa expectativa aqui. O que você vai fazer? Opa! Eu perdi R$100 hoje. Você vai realocar da conta banco na conta de day trade? Não. Você está estipulando que a sua mensalidade anual vai ser 10 mil, você vai operar como se tivesse os 10 mil. E você vai aportar todo mês 833. Que eu estou considerando como se fosse aportar em 12 meses esses 10 mil. Você vai aportar todo mês 833, que essa é a sua mensalidade da faculdade. Aí, vocês têm expectativa que o mês não vai passar desse 833 de mensalidade. Se você chega aqui no mês 3 e você tem 1.266 na conta banco e você perdeu R$300, você pode aportar da conta banco para a conta de day trade. Pode. Mas se você fizer esse aporte, pode chegar numa hora que você perca no mês mais do que você pretende de mensalidade. Então aqui o que é? Ganhei R$100 no primeiro mês, minha mensalidade é 853, eu ainda tenho os 853, ganhei mais 100 e tenho o depósito desse mês, vai sobrar 953 na conta banco. Tudo que tiver na conta banco, se você quiser, você pode realocar conforme você vai perdendo no dia a dia para a conta de day trade. Ou você pode considerar que, olha, é meu primeiro ano como trader, meu segundo ano como trader,
eu estou construindo experiência e confiança. Eu só vou realocar para a conta de day trade, só vou realocar para a conta de day trade no final do mês, ou em um dia específico do mês. Por exemplo, eu recebo todo dia 20. Todo dia 20 eu faço realocação. Até chegar no dia 20, eu não posso realocar a capital da conta banco para a conta day trade, entendeu? Porque no mês que você ganhar dinheiro ou no mês que você perder menos do que a mensalidade, você ganhou desconto na faculdade. Ou, se você ganhou no mês, opa, eu fiz ali um trabalho na faculdade que foi uma visita ali que eu tive que prestar conhecimento perante a faculdade e isso daí me deu um bônus. Então, esse bônus você guarda na conta banco. Por que eu chamo de conta banco? Por quê? Essa conta é para você realocar na conta de day trade conforme chegar na expectativa do mês. Agora, chegou aí 2 anos. Pô, tenho 2 anos aí de experiência como trader. Tô confiante, tenho vantagem, tô começando a ganhar dinheiro. Agora começa a realocar. Começa a realocar. Por quê? Você já passou pelo período de faculdade, agora você está trabalhando como trainee. Então, chegou 2 anos como trader, você está trabalhando como trainee. Então, se você está trabalhando como trainee, você vai realocando dinheiro para você poder operar, entendeu? Você realocando esse dinheiro, você pode operar da maneira que você está operando nos últimos 2 anos, ou se você for evoluindo estratégia, da maneira que está atualmente. Então, da maneira que você vai esperar que o capital almejado seja os 10 mil, você vai colocar quantos meses que você pretende que essa faculdade seja, para chegar nos 10 mil, e nos primeiros meses, você pode assumir um risco em porcentagem maior e depois, nos meses subsequentes, diminuir a porcentagem de risco com capital alto na conta, ou a segunda opção, você mantém o mesmo nível de porcentagem de risco e tudo que passar daquele valor que é a sua mensalidade, se aloca para outra conta e você não mexe nesse dinheiro até ter consistência, até ter performance e até ter uma rentabilidade ali boa. Pô, construir confiança, construir performance, ter uma estratégia boa e tô confiante no que eu tô fazendo. Começa a subir capital. Então, o que é legal? O que é legal nisso daqui? Você assumir como mensalidade. Se você tem ali no começo da sua estratégia, você vai perder na maioria dos meses. Você vai perder o primeiro 1 ano, 2 anos. Então, o que é? Você vai construir capital. Chegou no final, você não precisou realocar todo mês, vai para a conta banco para crescer no futuro. Chegou no segundo ano, vamos lá, chegou no segundo ano, o que você vai fazer? Esse capital aqui, que era 853 sua mensalidade, vai aumentar. Chegou no... Você tem consistência, tem performance, tem confiança em si mesmo, esse capital de mensalidade vai aumentar. Só que ele vai aumentar quando você tiver performance. Pós-performance. Pós-performance. Esse capital aqui ele vai aumentar quando você tiver performance. E ele só aumenta se você se provar. Se você não se provar que tem consistência, que tem vantagem, que tem confiança em si mesmo e tem execução, esse capital não aumenta. Esse capital não aumenta. Então, esse capital ele só vai aumentar pós-performance. Aí no 13º mês. Só que eu indicaria se aumentar só no mês 24 em diante. 25 no caso. Mês 25 em diante. Daí no mês 25 em diante, você vai pegar esse capital da conta banco, quanto que sobrou na conta banco, e você vai ir realocando na conta day trade. Daí, pô, eu estou trabalhando com R$840, como se eu tivesse 10 mil. Agora,
eu tenho os 10 mil. Agora eu tenho os 10 mil. Se eu tenho os 10 mil, eu posso aumentar a porcentagem daqui. Do quanto é... O ideal é que sua porcentagem de risco diminua. O ideal é que sua porcentagem de risco diminua. E que você vá aumentando o capital. Por que que eu estou falando? Por que que eu estou falando? Para você manter sempre o capital baixo com porcentagem de risco alta. E manter como mensalidade. Porque pode ser um dia ou outro que você extrapole o risco e faça execução de uma maneira descontrolada. Daí você não vai perder aqui os 2.100 ou os 4.500 que você juntou até ali. Você só vai perder até a sua mensalidade que é 840, entendeu? Daí você tem uma maneira de crescer num horizonte melhor. Quando chegar no final do segundo ano, que você já tem performance, aí você começa a aumentar o risco. Só que até chegar no final do segundo ano, você vai ficar portando mês a mês. Até chegar no segundo ano e você conseguir performance, você vai aportar mês a mês, entendeu? Você vai continuar aportando. Aí vai chegar no mês 25, você vai ter aqui esse aqui mais 853 vezes 12. Você vai ter 19 mil, você vai estar quase chegando aos 20 mil, entendeu? Porque aqui, ó, o quanto ficou nos 12 meses, mais a mensalidade vezes 12. Você pode perder no segundo ano? Pode. Mas aqui eu estou considerando que você vai manter mais ou menos isso daqui que está aqui. O que acontece se eu perder todo o capital que tem na conta nos primeiros meses? Você vai continuar aportando, é uma mensalidade. O que você tem que fazer é aportar aquela mensalidade. É um capital que no primeiro e segundo ano é esperado de você perder aquele capital. Porque você está pagando uma mensalidade para poder operar, para poder aprender. Então, o que é esperado é que seja uma mensalidade de fato. Quando chegar no segundo ano, você vai ter aí quase 20 mil. Quando chegar no segundo ano. Teve vários meses que eu perdi metade da conta da mensalidade. Você perdeu metade. A expectativa era que a mensalidade custasse aquilo. Você perdeu metade da conta? Opa, ganhei um desconto de 50% da mensalidade desse mês. É isso. E bola pra frente. O ideal é você construir performance, construir confiança em você mesmo, construir leitura e construir a execução. Isso precisa de tempo. E para você chegar lá, cara, para você ir construindo isso, da maneira que eu tô expondo aqui de capital virtual, é uma maneira muito boa de fazer. Só que a maneira que eu faria seria custo mensalidade, não aumentar a conta de day trade, deixar a conta sempre no mesmo nível de capital e começar a aumentar a conta de day trade a partir do segundo ano, depois de ter construído performance. Aí sim ir construindo em cima disso, entendeu? Essa é a minha maneira de ver. Essa é a minha maneira de ver de como construir capital e como construir a confiança e a performance até chegar em algo que você de fato queira tirar dinheiro daqui. Basicamente é essa maneira que eu vejo que é uma maneira muito boa de se seguir.